Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 26 de janeiro de 2024, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer a nossa fé, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, junte-se a nós. É só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se e depois acionar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo é publicado no canal, você recebe a notificação e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Mande a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Também dizer que nós não estamos orando durante o vídeo. Estão aqui os pedidos de orações no caderno de oração. A gente ora fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? E Deus tem correspondido à nossa fé com sinais, milagres e maravilhas. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Quero ler com vocês o Salmo 115, do versículo 12 ao 15, diz assim: De nós se tem lembrado, Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Também quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11, que diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabe, queridos, quando a gente lê ali o Antigo Testamento, a gente vê ali quando Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto e eles estavam pedindo por comida, né? E Deus dá o maná. O maná, o pão do céu, né? O pão que caía do céu, ele era diário. O povo não podia estocar. Deus não mandava maná para uma semana, para um mês, para 2 meses, não. Era diário, né? E todos os dias as pessoas tinham que recolher aquele pão e se alimentar naquele dia. Não adiantava pegar e estocar para o outro dia, porque não funcionava, ele embolorava e não podia comer. O que Deus estava nos mostrando naquilo ali? Que Deus quer, queridos, um relacionamento diário, uma comunhão diária. Todos os dias Deus espera isso de nós, que nós o busquemos em oração, para nós descobrirmos, né, o alimento daquele dia para nós, a orientação de Deus, a instrução de Deus, o maná que Ele tem para nós para aquele dia. Se o cristão ele não ora, querido, ele é um cristão fraco. A oração ela está para o espírito da mesma forma que o exercício está para o corpo, no aspecto da força. A gente passa pela rua e a gente vê academias e mais academias lotadas de pessoas cuidando do corpo. Não é errado. Mas a gente não vê a mesma disposição nas pessoas de cuidar do seu espírito, se alimentando com a palavra, se alimentando com tempo de qualidade em oração, em intimidade com Deus. Sabe, na dimensão do Espírito, no reino do Espírito, se nós queremos desfrutar de um peso ou de um volume maior de revelação e de poder, a gente precisa desenvolver um relacionamento de comunhão com Deus através da oração. E a oração ela não deve ser um peso, não deve ser uma obrigação enfadonha, não deve ser algo que a gente faz para cumprir um protocolo. Não. A oração é um momento de intimidade com Deus e tem que ser um momento de qualidade. Deus espera relacionamento com seus filhos e não religiosidade. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós, a expectativa era de gerar filhos. O propósito era gerar filhos para Deus e não religiosos. Deus nunca quis gerar religiosos, mas filhos, para ter relacionamento. E o resultado da oração, querido, não tem a ver com o tempo que a gente passa orando, e sim com quem você está nela. Se você realmente está, né, presente, né, de corpo, alma e espírito ali com o Espírito Santo.
Porque muitas vezes, querido, em meio aos problemas que chegam para nós todos os dias, Deus quer primeiro nos mudar, para que nós, depois dessa mudança que acontece dentro de nós, por causa do tempo de intimidade com Deus, essa mudança influencia as circunstâncias. De modo que a gente vença essa circunstância hoje e a mudança que Deus provoca em nós através da intimidade nos blinde de ter problemas lá no futuro. Porque a maioria dos problemas que nós temos são resultado de decisões nossas, de atitudes, de palavras que nós fizemos anteriormente, né? E essa mudança que Deus provoca em nós, ela só é possível através de um tempo de qualidade, um tempo de intimidade, um tempo de oração. O profeta Abacuque, no capítulo 2, do versículo 2 e 14, e também no capítulo 3, versículo 2, Abacuque diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tenho ouvido, no versículo 2 do capítulo 3, Abacuque diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Conhecer Deus de uma forma distante, de ouvir falar, é como muitas vezes a gente diz que conhece o artista. Ah, você conhece o artista falando tal? Conheço. Mas esse conhecimento que a gente diz ter daquele artista não afeta em nada a nossa vida. Por quê? Porque a gente tem uma informação distante. Ah, eu vi ele apresentando num programa de televisão, eu ouvi uma música dele no rádio, eu ouvi uma música dele no Spotify, eu ouvi uma música dele no CD, num DVD, no YouTube, né? Não muda nada a nossa vida. Toda a informação que a gente tem, querido, sem uma experiência pessoal, íntima, é apenas religiosidade. E Deus não se agrada de religiosidade, mas Deus se agrada de fé. E fé envolve comunhão, envolve oração, envolve dependência de Deus. E quando Deus ele quer te mostrar algo, querido, ele mostra pela revelação de quem ele é. E para você conhecer quem Deus é, você precisa de intimidade, precisa de tempo, de qualidade com Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele, orando pela igreja de Éfeso, lá no versículo 17 de Efésios 1, Paulo diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus, querido, ele quer trazer experiências em mim, em você, através do conhecimento sobre ele. E nós só vamos desfrutar de experiências extraordinárias com Deus, em Deus, através do conhecimento dele, de Deus, da sua palavra, das suas promessas, dos seus princípios. Deus se revela através da palavra, da Bíblia Sagrada. E não devemos enfatizar mais o meio através do qual a revelação chega do que a própria revelação, querido. A gente não pode trocar a simplicidade do poder pelo espetáculo, pela embalagem, pela pirotecnia, que hoje em dia é muito comum, né? As pessoas usarem recursos e valorizam mais o recurso estético do que a própria essência da revelação. O apóstolo João, no primeiro capítulo, na sua primeira carta de João, no capítulo 4, do versículo 7 ao 8, João diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O maior impacto, querido, que nós teremos em nossa realidade por causa da intimidade é a mudança na nossa forma de amar a Deus e de amar as pessoas. Quanto mais intimidade com Deus, mais o amor em nós se desenvolve e nós aprendemos a amar as pessoas e a Deus pelo que elas são, pelo que Deus é e pelo que as pessoas são, e não pelo que Deus faz por nós ou deixa de fazer, ou pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. A gente ama pelo que é. Deus nos amou quando nós éramos criatura, querido. João 3,16, Jesus diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós éramos criaturas, Deus nos amou. Nós nos tornamos filhos ao reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas e entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Deus continua nos amando, amando como ama Jesus. Jesus fala isso no capítulo 14 de João. Então, a gente aprende, na comunhão, a gente aprende a amar as pessoas pelo que elas são. Amar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que ou Deus ou as pessoas podem fazer, ou fazem ou deixam de fazer.
Salomão era um rei, foi um rei que foi levantado muito jovem, né, ali em Israel. E lá no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, do versículo 9 ao 14, diz assim: foi quando Salomão foi levantado como rei, ele enxergava o desafio grande que ele tinha à frente dele, porque ele era jovem, era inexperiente, e uma nação com uma série de problemas, e o rei era quem julgava as causas das pessoas da nação. E ele ora a Deus e fala assim, a partir do versículo 9 de 1 Reis, capítulo 3. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, já que pediste sabedoria e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. A gente vê que essa promessa de Deus de dar sabedoria para Salomão, de imediato já se manifesta, porque logo em seguida tem aquele episódio onde as duas mães, né, estavam dormindo juntas e com bebês recém-nascidos, e uma mãe, à noite, se virou sobre o seu bebê e o bebê morreu. Ela acordou mais cedo e viu que o seu bebê estava morto, porque ela se revirou por cima dele. Aí o que ela faz? Ela vai na cama da outra mãe, troca o bebê, coloca o bebê morto para a outra mãe e pega o bebê vivo. E aí quando aquela mãe acorda e vê aquele bebê morto, ela vê que não é dele. Não é dela aquele bebê, o dela é o outro. E aí tem essa causa delas aí, essa briga, e vai parar na frente de Salomão, para Salomão decidir. E as duas dizem: o bebê é meu, o que é morto é o dela, e o vivo é o meu. As duas falavam a mesma coisa. Aí Salomão, olha a sabedoria de Salomão, que Deus já tinha dado a ele, e se manifesta nesse momento. Salomão fala assim: peraí, faz uma coisa. Chamou o mordomo dele e falou assim: me traz uma espada. Agora faz o seguinte: parte a criança ao meio e dá metade para cada mãe. Já que as duas falam que o filho é delas, parte no meio, dá metade para uma, metade para outra. Aí uma mãe se levantou e falou assim: não, rei, não faça isso. Pode dar o filho para ela, não tem problema não, eu abro mão. Aí o rei fala assim: dá a criança para essa mãe que abriu mão, porque o filho é dela. A outra falou assim: não, pode dividir e dar metade para cada um, que isso é o certo mesmo. Ele falou assim: não, pega o bebê e dá para aquela mãe que falou que não mate o bebê, não parta ele em dois, porque ela é a verdadeira mãe. Aquela outra que disse que era para partir, para dar metade para cada um, ela é a mãe falsa, então ela não vai receber. Veja a sabedoria de Salomão. E sabedoria, querido, não é você ter resposta para todos os problemas que chegam para nós todos os dias. E sim, a gente ter clareza, a gente ter luz, a gente ter discernimento para, em meio aos problemas, a gente ter o entendimento de Deus, a luz de Deus, para poder... E essa luz de Deus, esse entendimento vem pela oração, para a gente ter a resposta para dar para aquela situação. A resposta para sair daquele problema, a resposta para resolver aquele problema. A sabedoria de Deus, que ela nos dá a possibilidade que a nossa inteligência, a nossa capacidade natural não vê. A sabedoria nos possibilita, a sabedoria do alto nos possibilita fazer muito além do que aquilo que a nossa capacidade natural alcançaria. Quem tem entendimento espiritual, conquistado pela oração, pelo tempo de qualidade, pela intimidade com Deus, confia no caráter de Deus, confia e obtém a resposta do céu para toda e qualquer situação que ele passa. Não significa que você não vai passar por situações difíceis, mas significa que você vai ter discernimento vindo do alto, que foi desenvolvido na intimidade, no secreto com Deus, para você discernir aquilo que você vai fazer quando você estiver passando por algum problema. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela essa palavra, que essa palavra seja esclarecedora, seja animadora, seja um alimento, Pai, para o espírito dos meus irmãos que estão assistindo, sobre cada um que está assistindo essa palavra e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário aqui abaixo e compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.